Para compreender melhor o significado da política externa do período que se inicia com o terceiro mandato de Lula, propomos um contraste com a visão de mundo do governo imediatamente anterior. O governo Bolsonaro, em termos de política externa, ele é um governo completamente fora da curva. Vamos discutir o significado do antiglobalismo promovido pelo governo brasileiro a partir de 2019. Então, pensar assim, o impacto que essas organizações internacionais e as políticas colocadas por essas organizações têm no Estado, mas não é todas as políticas, porque uma das influências da política externa foi o ultraliberalismo. Vamos compreender como essa visão excludente de relações internacionais defendeu o afastamento do Brasil de parceiros estratégicos. Para esse grupo, por exemplo, eles não queriam só se aliar com os Estados Unidos, eles queriam diminuir a importância das relações do Brasil com a China, diminuir a importância das relações do Brasil com a América do Sul. Mas também discutir a resiliência das relações econômicas com a China. O Brasil, na verdade, aprofundou a interdependência econômica com a China durante o governo Bolsonaro. Então, poderemos entender melhor os desafios a serem enfrentados pelo governo Lula, que anuncia o retorno de uma diplomacia universalista, mas deve enfrentar uma oposição interna a esse projeto. De um lado, eu acho que é mobilizar esses grupos que vão conseguir defender esse processo de reindustrialização e de repensar o papel do Estado na economia. E de outro lado, a gente tem esse grupo que é um pouco mais liberal e que talvez tenha uma visão de inserção do Brasil que é bem parecida com o Bolsonaro, menos a parte identitária. E as limitações externas à execução de uma diplomacia de equilíbrio em um cenário internacional conflagrado. Fazer esse equilíbrio hoje vai ser mais difícil do que antes. A transição do antiglobalismo para o universalismo é o tema da primeira edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Ana Tereza Marra, professora da Universidade Federal do ABC e coordenadora adjunta do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB. Criado em 2019, no início do governo Bolsonaro, o observatório já publicou 4 livros, 2 dos quais contaram com a professora Ana Tereza Marra como uma das organizadoras. São eles A Política Externa de Bolsonaro na Pandemia, lançado em 2020, e Política Externa Brasileira em Tempos de Isolamento Diplomático, lançado em 2022. Olá, professora, muito obrigado por estar conosco. O que significa a gente ver a política externa como uma política pública? Política externa é uma política que ela é impactada pelos interesses domésticos, ela é constrangida e é limitada pelo cenário internacional, passível de ser debatida, que precisa ser democratizada. As pessoas precisam saber a importância da política externa, as pessoas precisam entender que isso tem muito a ver com a vida delas. Então, a política externa, ela determina quanto que a gente vai pagar pelo combustível, se a gente vai ser capaz de produzir remédio e insumos farmacêuticos aqui, ou se a gente vai comprar do exterior. Ela determina a nossa capacidade de acessar vacinas e não acessar vacinas. Eu acho que, principalmente nos momentos de crise, como a gente viveu nos últimos anos na pandemia, fica muito claro que política externa é uma questão, às vezes, de vida ou morte. E o Brasil, é comum se dizer que tem uma política externa um tanto quanto estável. E o papel do Itamaraty nisso, de ter uma visão de longo prazo com alguns princípios que vão mudando ao longo da história, mas não de forma tão abrupta. Pelo menos isso acontecia antes do governo Bolsonaro. Porque o que explica essa continuidade relativa da política externa brasileira? Então, política externa é uma política de Estado ou é uma política de governo? Isso sempre aparece nas discussões sobre política externa. E ela é as duas coisas. Política de Estado é no sentido de pensar elementos estabilizadores dessa política e elementos que dão continuidade a ela. No Brasil, durante muito tempo, o modelo de desenvolvimento na industrialização por substituição de importações, até lá ao fim da década de 80, ele atuou como um elemento estabilizador. Mas ali no fim da década de 80, esse modelo de desenvolvimento ele foi desmantelado e a gente, desde então, não tem uma coisa que é assim tão clara. Mas ainda assim, a gente tem elementos estabilizadores. O papel do Itamaraty é um deles. É uma burocracia
bastante especializada e bastante profissional, mas também a gente tem, no caso do Brasil pós-88, a Constituição Federal, que no seu artigo 4º sobre as relações internacionais coloca lá quais são os princípios que o Brasil deve seguir nas suas relações internacionais, princípios esses que são até resultado da própria tradição que o Brasil, né, foi criando na sua política externa, né? Então a defesa do universalismo, né, do regionalismo, princípio de não ingerência, e outro elemento assim estabilizador é o próprio mundo, né? O sistema internacional, ele tem uma determinada estrutura que não muda de forma rápida, mas é óbvio que cada governo quer colocar lá a sua característica, quer de alguma forma, né, ter a sua marca na política externa. Então, de um lado, a gente tem às vezes um padrão americanista, que você tenta voltar mais as relações internacionais brasileiras para os países do Ocidente, para os Estados Unidos, para o primeiro mundo. Em outros momentos, a gente tem uma tradição de inserção que é mais de busca de uma estratégia de equilíbrio, né? Então, vamos agora tentar equilibrar as relações com o primeiro mundo, com os Estados Unidos, e para isso vamos desenvolver melhor as relações com os países do Sul, com os países da nossa própria região. Tem outras formas de pensar essa inserção, que é pensar quais as formas que o Brasil busca autonomia no cenário internacional. Quais as principais rupturas do governo Bolsonaro e que visão de mundo que estava aí, né? Porque uma política externa é uma política que ela está em disputa. Então sempre se falou desde o começo do governo Bolsonaro das diferentes alas, né? Como que tu vê esse momento inicial do governo Bolsonaro e a formulação da visão de mundo da estratégia deles? O que eu acho que ficou assim, Raero, é que de um lado a gente ficou com esse núcleo duro antiglobalista, que era o Ernesto Araújo, que foi ministro nos 2 primeiros anos, e os próprios membros ali da família Bolsonaro, que tinham uma visão sobre a inserção internacional brasileira, que é essa visão bastante americanista, mas no sentido de um alinhamento quase automático com os Estados Unidos. Que a visão, né, do Ernesto Araújo, né, que está por trás disso, é aquela visão de que a gente vive num mundo em que o Ocidente está em crise, o Brasil é um país ocidental e o papel do Brasil nesse mundo é apoiar o Ocidente, a recuperação do Ocidente, e assim você justifica o alinhamento com os Estados Unidos. A relação com os Estados Unidos vinha sendo colocada para baixo, não por acaso, né? Mas porque a relação com uma nação dinâmica e aberta produz liberdade, reforça o Estado de Direito, reforça os valores humanos que nos inspiram, ou seja, tudo aquilo que causa pavor a uma certa ideologia. Somente um presidente que vem de fora do sistema poderá mudá-lo. E parte dessa mudança profunda é a criação de uma nova parceria com os Estados Unidos. Eu acho importante a gente pontuar essa questão do globalismo, que eu acho que foi até relegada de forma incorreta, talvez um pouco arrogante, de achar, não, isso é uma coisa de lunáticos, mas isso é algo que tem aderência a um setor importante da política brasileira. E milhões de pessoas que veem o globalismo como uma questão real, um problema e tal. Quando a gente está falando de globalismo, a gente não está falando de globalização. O que seria o globalismo, que foi esse motor da política externa nesse período? Então, o globalismo aqui, né, da forma como era visto por esse grupo, é pensar o papel das organizações internacionais, pensar assim, o impacto, né, que essas organizações internacionais e as políticas colocadas por essas organizações têm no Estado, mas não é todas as políticas, porque uma das influências da política externa foi o ultraliberalismo. Além do ex-ministro Ernesto Araújo, outro formulador da política externa do governo Bolsonaro foi o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Internacionalista graduado na UNB e aluno de Olavo de Carvalho, Felipe foi figura proeminente na defesa da tese antiglobalista, ganhando muito espaço, inclusive, por meio da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores e responsável por atividades pedagógicas e de divulgação da política externa brasileira. Em uma palestra realizada na FUNAG, Felipe Martins deixa claro que, na sua visão, o antiglobalismo não significa antiglobalização. Como ouviremos na fala a seguir, a defesa do Estado Nacional, promovida pelos antiglobalistas do governo Bolsonaro, não questionava o liberalismo econômico. É uma visão que restringe a ideologia das elites globais a temas culturais, ambientais e de segurança.
A globalização consiste no fluxo global e espontâneo dos agentes econômicos, um processo que não só não necessita da intermediação de burocratas, como funciona melhor na ausência de interferências burocráticas e é prejudicado por elas. Evidentemente, quando há ali uma demasiada regulamentação por agências, por instituições internacionais, os fluxos acabam tendo dificuldades, embora essas agências facilitem em alguns casos, mas no mais das vezes elas funcionam muito melhor na ausência dessas burocracias. O globalismo, por outro lado, e aqui eu ressalto ali a palavra tentativa, o globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo de poder das nações para um corpo difuso de burocratas não eleitos e anônimos que respondem não às comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a eles. Quando a gente fala do impacto das políticas dessas organizações no Estado, né, a gente está falando principalmente do impacto das políticas relacionadas a questões que esse grupo considera questões identitárias, né, questões de gênero, sexualidade, direitos reprodutivos, mas também questões relacionadas aos direitos humanos de forma mais ampla, questões relacionadas à pauta ambiental. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Então, olhar para essas questões, né, considerar que isso é o globalismo no sentido de que isso é colocado como uma pauta universal e, a partir daí, entender que essa pauta, né, que eles vão dizer é uma pauta universalista, ela vem para se colocar acima da soberania dos estados e, portanto, retira poder do Estado. E se retira poder do Estado, retira poder da própria sociedade de controlar as próprias ações. De um lado, a gente tem esse grupo, então, lá que era alimentado por esse tipo de visão de política externa, né? E aí, para esse grupo, né, o Brasil tinha que se voltar para os Estados Unidos e isso significava, então, uma subversão do que é o princípio universalista da política externa, né? Porque a gente não está falando agora de um americanismo que é um americanismo que é de privilegiar determinados países, mas ainda assim você tem uma certa abertura para o mundo, né? Mas é um tipo de americanismo que pensa as relações internacionais de uma forma excludente. Então, para esse grupo, por exemplo, eles não queriam só se aliar com os Estados Unidos, eles queriam diminuir a importância das relações do Brasil com a China, diminuir a importância das relações do Brasil com a América do Sul, com países que eles viam como países, entre aspas, considerados globalistas, com as organizações internacionais, instituições multilaterais que eles viam como sendo consideradas internacionalistas. Uma subversão do multilateralismo, que sempre foi um aspecto também importante da política externa brasileira, né? O Brasil é um país que tem poucos recursos unilaterais de poder, né, em termos militares, vamos dizer assim. Então, a gente sempre tentou construir a legitimidade da nossa ação internacional pela via do multilateralismo. E desconstruindo também a imagem do Brasil como pertencendo ao sul global, né? Bolsonaro foi o único presidente que não foi visitar a África. O Brasil abriu mão de mecanismos que o beneficiariam como país em desenvolvimento. Se a gente pegar o período Bolsonaro, o Brasil votou basicamente muitas coisas e coisas importantes ao lado dos Estados Unidos e ao lado dos países desenvolvidos. A questão das vacinas da Covid-19, dos tratamentos para a Covid-19, que a OMC votou por iniciativa da Índia e da África do Sul, 2 países em desenvolvimento, os quais em outros tempos o Brasil estaria do lado, e o Brasil votou contra, né, junto com os Estados Unidos e junto com a União Europeia, né, um dos únicos países do sul global a fazer isso. O Brasil se candidatou à OCDE, acenou nessa candidatura, dizendo que vai abandonar o tratamento especial e diferenciado que a gente tem direito como país em desenvolvimento no comércio internacional.
O tratamento especial e diferenciado é uma luta que os países de desenvolvimento fizeram ao longo do século XX para que eles fossem tratados de forma diferente no comércio internacional, para que eles pudessem ter vantagens na hora de exportar os seus produtos para os países ricos. E o Brasil, quis abrir mão disso. Então, essa é uma pauta, um país grande como o Brasil abrindo mão disso, isso afeta, na verdade, a legitimidade do tratamento especial e diferenciado para todo mundo que está no mundo em desenvolvimento. E não só, assim, não visitou a África, mas a política africana, dentro da nossa política externa, que era uma política mais multidimensional, ela basicamente sumiu nos anos Bolsonaro. Eu queria falar um pouquinho sobre a aposta do Brasil no ProSul e no Grupo de Lima. Jair Bolsonaro e os presidentes de outros 6 países sul-americanos assinaram nesta sexta-feira a Declaração de Santiago, um documento com a proposta para a criação do ProSul. O novo bloco deve substituir a Unasul. El Grupo de Lima no reconocerá el nuevo periodo de mandato de Nicolás Maduro, que comenzaría el próximo 10 de enero. Los cancilleres calificaron la elección del pasado 20 de mayo de ilegítima y pidieron además al líder del régimen venezolano abstenerse de tomar posesión. Esses dois grupos, o que eles são hoje? O que o Brasil ganhou fazendo essa desconstrução da Unasul e partindo para essa outra institucionalidade mais flexível, digamos assim? Bom, o Brasil não ganhou, a América do Sul também não ganhou. O que é ProSul e Grupo de Lima? O que a gente ouve falar de ProSul e Grupo de Lima nos dias de hoje? A verdade, assim, Aero, é que a política regional do Brasil durante o governo Bolsonaro, ela também teve submetida a essa lógica do alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, o alinhamento com os Estados Unidos, ele impactou, na verdade, as relações internacionais brasileiras de forma geral, e isso também aconteceu na política regional. A gente se aliou com os Estados Unidos na questão da Venezuela, por exemplo, lá no início do governo Bolsonaro, e é daí que vem a participação do Brasil do Grupo de Lima, e a Unasul, da qual o Brasil já tinha se autossuspendido lá no governo do Temer. A gente resolve que não vai realmente continuar e vai lançar esse ProSul, que nada é mais do que uma declaração de interesses, de coisas comuns entre os países e que, na verdade, não passa disso. Ele não pode ser pensado como algo que substitui uma organização como a Unasul. Então, assim, em termos da nossa política regional, o que eu vejo que aconteceu foi que essa política ficou muito subjugada à forma geral como o Brasil pensou a política externa nesse padrão americanista, como eu falei. As iniciativas políticas aqui da região, a Unasul, a própria CELAC, o Brasil também saiu da CELAC durante o governo Bolsonaro, que são espaços para interlocução geral com os países, no caso da Unasul, da América do Sul, no caso da CELAC, também a países, no geral, América Latina e Caribe. O Brasil abandonou essas interlocuções. Então, a gente, na verdade, desconstrói esse papel de liderança, e esse papel construtivo que o Brasil tentou ter para tentar construir a integração regional. E o segundo aspecto é que isso, assim, é um impacto disso para o Brasil, mas, assim, o impacto disso para a região. Como que você fala de um processo de integração ou se leva muito a sério organizações regionais aqui se não tem o principal país da região que ocupa quase 50% do território? A não participação do Brasil enfraquece o pleito regional para todo mundo, Tanto que a gente vê, a gente tem visto agora nesse último mês, depois que Lula tomou posse, que é essa coisa meio que do alívio, que o Brasil voltou. A gente pode não concordar com tudo que o Brasil propõe, Vamos agora sentar e discutir várias coisas, mas certamente o Brasil fazendo parte da região, e tentando ter esse papel de interlocução e pautar as iniciativas regionais é um elemento importante para todo mundo, não só para o Brasil. A gente está agora com uma ampla agenda de política externa do governo Lula, que a gente vai falar daqui um pouco mais, e pode parecer que perde um pouco de relevância discutir o período anterior. Só que eu acho que não, porque os outros países, quando olham o Brasil hoje, eles sabem que na próxima eleição pode ser que esse projeto volte ao poder. E isso tem impacto na credibilidade do Brasil. Como que a gente vai firmar um acordo de longo prazo, de infraestrutura, por exemplo, na região, que vai demorar aí 10, 15 anos para amadurecer, sabendo que pode vir o próximo presidente e acabar com a Unasul? Eu penso que aí é o que a gente estava conversando lá no começo, Política externa, política de Estado, política de governo.
O risco existe, mas eu acho que posso estar sendo otimista, né? Espero estar certa nesse otimismo, né? Eu acho que o governo Bolsonaro, né, em termos de política externa, ele é um governo completamente fora da curva. Para quem analisa a política externa, a gente colocava, por exemplo, de um lado o governo Fernando Henrique e do lado o governo Lula e falava, nossa, muito diferente isso e isso. Agora, quando a gente vai pegar e analisar, comparar os governos, né, você consegue ver continuidade de Sarney a Temer quase, né, e aí Bolsonaro aquela... Então, é óbvio que esse risco, ele sempre existe, mas ao mesmo tempo, ele não é um risco que acho que a esse momento vai impedir a gente de avançar, né, nas iniciativas de integração ou em qualquer tipo de relações bilaterais ou multilaterais. São outras preocupações, assim, agora do que pensar nesse risco. No caso da integração regional, a gente volta para os problemas estruturais, de pensar a complementaridade entre os países, o grau da abertura, né, que a gente quer ter para o mundo e como quer construir essa abertura, que são os problemas estruturais mesmo de pensar a integração regional, como mobilizar os grupos domésticos para defender a integração, etc. Mais do que, nesse momento, pensar se o próximo governo vai destruir isso tudo ou não. Vamos falar agora um pouquinho sobre relações Brasil-China, que inclusive é o teu capítulo no livro, né, de 2022, do OPEB. Havia uma estratégia para a China ou era algo desconexo mesmo, que usava o discurso contra a China como algo interno, ao mesmo tempo que tinha essa relação forte do setor exportador, que era a base também do governo Bolsonaro? Eu acho que a política externa para a China ela é muito interessante para a gente entender esse negócio da política pública como uma arena de disputa entre grupos. Eu acho que tem esse grupo antiglobalista, que a gente falou no começo, que claramente tinha a intenção de rebaixar a importância da China para o Brasil, né? E que, de alguma forma, enxergava que o Brasil aprofundar as relações com os Estados Unidos, isso significava diminuir a intensidade das relações com a China, né? Então, eu acho que esse grupo antiglobalista tinha uma política clara, que é a política, né, vamos tentar se afastar da China, né, esse país comunista tem essa identidade muito diferente do Brasil, mas, de outro lado, a gente tem um grupo, né, que era um grupo bem mais pragmático, né, que é o grupo que, assim, o Brasil quer se alinhar com os Estados Unidos, alinha, não tem problema, mas deixa a gente aqui quieto, né, tendo as nossas relações com a China. Ministra, na área do agronegócio, como estão nossas relações comerciais com a China, nosso principal parceiro comercial? Não ficou nenhum ruído daqueles episódios, daqueles atritos com os chineses? Mitri, a China é o maior parceiro comercial da agropecuária brasileira. O Ministério da Agricultura trabalha com todos os países, né, como nossos compradores, e a gente trata todo mundo muito bem. Esse ano nós aumentamos as exportações de soja, aumentamos as exportações de proteínas animais. Nós estamos lá com várias plantas ainda para serem habilitadas, mais plantas para serem habilitadas para a China. A convivência e a relação de confiança entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura chinês são os melhores possíveis. Nós temos hoje uma confiança, enfim, que nós entregamos produtos de qualidade e eles têm confiança que nós estamos trabalhando para que essa parceria seja cada vez maior. Esse grupo, né, dos agroexportadores, principalmente do setor do agronegócio, mas também do setor mineral, do setor energético, né, que tem interesses muito grandes na China. A gente tem também muita gente, né, muitos grupos econômicos aqui que entendem a importância de o Brasil receber investimentos chineses, que a Huawei pudesse participar aqui, vender seus equipamentos para as empresas de telecomunicação, né, e não queriam nenhum tipo de restrição à presença de empresas chinesas aqui, que sabiam que o Brasil precisava de investimento chinês no setor petrolífero, infraestrutura, no setor elétrico, que isso está vindo, né? Para esses setores, manter boas relações com a China é importante. São setores econômicos que têm uma força política muito grande, né, que está ali na bancada ruralista, mas, na verdade, né, o Brasil, economicamente, ele é muito interdependente da China.
a nossa corrente de comércio com a China, que é o nosso primeiro parceiro comercial, é quase o dobro da corrente de comércio que a gente tem com os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial. A China é destino de um pouco mais de 30% das nossas exportações. O nosso segundo parceiro comercial, que é os Estados Unidos, é 3 vezes menos que isso. 60% mais ou menos do superávit comercial que o Brasil tem com o mundo, ele é proveniente da China. Então, em termos econômicos, ela é muito importante, né? E por isso ela mobiliza, então, interesses domésticos que serviram como um freio para essa política externa que esse grupo antiglobalista queria fazer com a China. Né, eles serviram como um freio, eles foram moderando, né, esses ímpetos anti-China que existiam ali dentro do governo. Em alguns momentos conseguiram moderar mais, em outros momentos conseguiram moderar menos. Acho que 2020, né, foi um ano muito difícil, né, foi o primeiro ano da pandemia, quando a sinofobia ficou muito forte, apareceu no discurso de figuras de alto escalão do governo, então o ministro da Educação, Weintraub, na época, o próprio Ernesto Araújo brigando ali no Twitter, Eduardo Bolsonaro brigando no Twitter com o embaixador chinês. William, as hostilidades de Ernesto Araújo contra a China vêm desde o início do governo Jair Bolsonaro. Em março de 2019, em aula magna no Instituto Rio Branco, o chanceler disse, abre aspas, nós queremos vender soja e minério de ferro, mas não vamos vender nossa alma, fecha aspas. Vocês podem ver aqui na tela. A fala provocou reação do agronegócio que ficou com receio de retaliações do seu principal cliente, a China. As relações entre os dois países melhoraram com a visita de Bolsonaro a Pequim no fim de 2019, mas voltaram a degringolar com a chegada do coronavírus em março de 2020. O deputado Eduardo Bolsonaro responsabilizou a China pelo vírus no Twitter e foi rebatido pelo embaixador chinês. Araújo defendeu então o deputado em nota oficial e disse, abre aspas, a reação do embaixador é desproporcional e feriu a boa prática diplomática. Temos a expectativa de uma retratação, fecha aspas. No mês seguinte, Araújo publicou ainda no seu blog pessoal um longo texto intitulado, abre aspas, chegou o comunavírus. O coronavírus nos fez despertar novamente para o pesadelo comunista. Bolsonaro, com aquele monte de declarações, acho que 2020 foi um ano difícil, mas que esse grupo, né, mais pragmático das relações, de uma forma geral, ele conseguiu refrear esses ímpetos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, decidiu pedir demissão do cargo. A informação foi repassada pelo próprio chanceler a seus subordinados. Segundo fontes do Planalto, o chanceler e o presidente terão uma reunião na tarde desta segunda-feira, dia 29 de março. Ernesto disse a Bolsonaro que não quer ser um problema. A expectativa de integrantes do governo é que a saída de Araújo seja oficializada ainda nesta segunda-feira. O ministro vinha sendo questionado pelo Congresso. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, pressionaram o presidente Jair Bolsonaro a demitir o chanceler. Lira chegou a dizer que Araújo perdeu a capacidade de dialogar com países. Para o Centrão, o ministro impõe obstáculos à compra de vacinas da China e da Índia. Com a saída de Araújo, o Palácio do Planalto gostaria de nomear outro diplomata para o cargo. E, no fim das contas, as relações do dia a dia, as relações econômicas entre Brasil e China, elas não foram afetadas por eles. Na verdade, eu acho que o que esses 4 anos de governo Bolsonaro mostraram é que as relações econômicas Brasil-China hoje, elas são quase autônomas com relação à política e à diplomacia. Elas meio que andam sozinhas porque elas mobilizam esses interesses muito, muito concretos. O Brasil, na verdade, aprofundou a interdependência econômica com a China durante o governo Bolsonaro. Em termos de investimentos, professora, qual o teu entendimento em relação a esse período? O que os dados mostram até agora é que o que aconteceu aqui durante alguns anos, principalmente por causa da pandemia, é que a China diminuiu os investimentos no mundo todo. E ela está mudando um pouco o seu perfil de investimentos.
Mas a China é muito pragmática, Hero, e eu acho que ela entendeu, né, que o governo é uma coisa passageira e que ela não ia deixar de aproveitar oportunidades no Brasil, né? Porque se de um lado a gente tem todo esse discurso sinofóbico que a gente falou, tem todo um ultraliberalismo, né? Então, uma série de concessões, principalmente na parte elétrica, não só, né, da União, mas também estaduais, que abriram a possibilidade para a atuação das empresas chinesas aqui no setor elétrico, os leilões do pré-sal da Petrobras, maior volume dos investimentos chineses aqui em termos de estoque nos últimos anos estão no setor elétrico e no setor de petróleo. O investimento da China no Brasil triplicou em 2021. O aporte foi de quase 6 bilhões de dólares, em especial em áreas como tecnologia, energia e petróleo. Esses investimentos chegaram a 28 projetos brasileiros e a gente traz aqui alguns destaques, como empresas digitais, o Banco Nubank e a plataforma de imóveis Quinto Andar, além da aquisição da fábrica da Mercedes-Benz no interior de São Paulo e de um acordo de cooperação firmado com a Petrobras para o Campo de Búzios, lá no Rio de Janeiro. Esses dados são de um relatório do Conselho Empresarial Brasil-China, que será divulgado hoje. Mas também o Brasil é um mercado consumidor muito grande, né? E também a possibilidade das empresas chinesas atuarem aqui no setor dos bens de consumo, seja aqui de automóveis, mas também a chegada agora de startups chinesas. Então o Brasil ele também se apresenta como um mercado muito grande, né? E a China, como eu falei, é pragmática, ela não vai deixar de aproveitar essas oportunidades, né? Então a China, o país que ela mais investiu no mundo em 2021 foi o Brasil. Então, assim, não dá para dizer que essas relações econômicas turbulentas, essas relações políticas turbulentas, elas prejudicaram muito a questão dos investimentos, né? Acho que os dados não mostram isso, né? Como eu falei, eu acho que o que a gente tem percebido é que se quer aproveitar são as oportunidades econômicas e no governo Bolsonaro, com o Brasil à venda, basicamente, essas oportunidades elas apareceram demais. Para fechar o período do governo Bolsonaro, fala um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia, posicionamento brasileiro. O Brasil adotou uma certa neutralidade, Bolsonaro até foi visitar o Putin no começo da guerra e para garantir o suprimento de fertilizantes. Tu acha que esse posicionamento ele se deve realmente a essa questão imediata dos fertilizantes ou até uma identificação pessoal, algum outro tipo de fator que levou a esse posicionamento do governo? Que é, inclusive, um dos poucos pontos que a gente pode dizer que adere mais à tradição brasileira, né, de não se envolver no conflito. Eu acho que esse posicionamento no governo Bolsonaro, que maior ou menor grau ele vem sendo mantido, é o posicionamento que o Brasil geralmente tem, né? Que é essa coisa do, primeiro, né, de não se envolver nos conflitos e de ser crítico, né? No caso ali da posição da Ucrânia, né, o Brasil se mostrou como um crítico às sanções unilaterais. E que é uma coisa que a gente mantém, né, até os dias de hoje. A visita do Bolsonaro ali na Rússia, naquele momento, eu acho que foi mais uma coisa de uma afirmação, assim, do tipo, não temos mais Trump ali, como nosso amigo nos Estados Unidos, estamos isolados internacionalmente, então eu preciso mostrar que eu tenho amigos, né? Mas o timing, né, completamente discutível para ele fazer essa visita, né? Quando ele foi lá, a guerra ainda não tinha deslanchado completamente, então também estava nesse momento vai, não vai. Acho que teria sido diferente se ela realmente tivesse já começado. Tem essa coisa da simbologia política e essa coisa dos fertilizantes, né, de tentar segurar os fertilizantes. Eu acho que é um pouco já essa análise que você fez, né? Agora, com relação a esse posicionamento que ele apontou, é o posicionamento tradicional, talvez, que o Brasil teria mesmo com relação a isso, né? De não tomar partido, né, de criticar a imposição de sanções que, em vez de ajudarem a resolver o conflito, na verdade, só vão adiando a possibilidade de que esse conflito possa ser resolvido. E essa é a posição, em linhas gerais, que vem sendo mantida até hoje. Passando agora para o governo Lula, como que tu analisa os grupos que disputam a política externa? Está muito no começo, né? Mas a plataforma que está junto com o Lula é uma plataforma muito ampla. Pega, por exemplo, a gente tem Simone Tebet, que é uma ex-presidenciável, né, tá ali dentro.
Se você compara, por exemplo, o que era o plano de governo do Lula, o que era o plano de governo da Simone Tebet, né, você vê propostas distintas de política externa, né, um tipo de proposta de política externa que o caminho é a adesão do Brasil a instituições, né, hegemônicas da ordem internacional, como a OCDE, e o Lula já aquilo, não quero dizer que não vou, mas meio que estamos na mesa de negociação. Então, eu acho que ele tem, né, o desafio de conseguir equilibrar, né, essas forças distintas que estão ali dentro do governo. Que é, de um lado, essa pauta que é muito importante, que parece ser central ali, que é pensar a reindustrialização do Brasil. Diversificação de mercado de destinos, valorização da imagem do país como potência agroambiental, mas também como um país diverso, que exporta aviões, produtos farmacêuticos, máquinas elétricas e serviços de TI. Alckmin anunciou ainda que o Ministério terá na sua estrutura a Câmara de Comércio Exterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. O vice-presidente e agora ministro recebeu da Confederação Nacional da Indústria um plano de retomada do setor para os 100 primeiros dias de governo. Entre as propostas estão a aprovação da reforma tributária sobre o consumo, o estímulo à inovação e à pesquisa no setor, a aprovação da lei de base para regulamentar o mercado de carbono no Brasil e a priorização do BNDES como promotor da industrialização. Para isso, tem que pensar um tipo de inserção na economia internacional que dê espaço para que o Brasil possa fazer políticas públicas, retomar o papel do BNDES. Para isso, usar aqui a América do Sul, como foi em outros momentos, como uma região privilegiada para a nossa expansão econômica, mas a gente tem que arcar com os custos, né, de fazer isso. Então, de um lado, eu acho que é mobilizar esses grupos que vão conseguir defender esse processo de reindustrialização e de repensar o papel do Estado na economia. E, de outro lado, a gente tem, né, esse grupo que é um pouco mais liberal e que talvez tenha uma visão de inserção do Brasil que é bem parecida com o Bolsonaro, menos a parte identitária. Né, bem parecida assim em termos econômicos. E ambiental também. E ambiental também. Então, é como equilibrar isso. Eu acho que ele tem marcado uma posição muito dura com relação a essas duas coisas. Né? Eu não vou abrir mão da possibilidade de reindustrializar o Brasil e de, por isso, guardar espaço nas políticas públicas que me permitam fazer isso. Por exemplo, aderir à OCDE não permite isso. Né? Aderir à OCDE, isso significa uma limitação muito grande em termos de políticas públicas naquilo que o país pode fazer, porque se adere um monte de códigos liberais da OCDE, né? Então, mas ele tem marcado posição na reindustrialização. Outra coisa que ele tem marcado posição é com relação às questões ambientais, né? Isso é uma coisa que ele também tem marcado essa posição forte no sentido de recuperar, né, o Brasil nisso. Acho que, de um lado, política doméstica, envolve, né, reconstruir de novo o Ministério do Meio Ambiente, mas em uma atuação conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas, originários, com o Ministério da Justiça, né, em reconstruir a atuação ambiental interna e em transformar de novo o Brasil importante nas negociações ambientais internacionais. Né, lembra do Lula ali antes dele tomar posse, que ele foi na COP no Egito, né, de ele chega lá, né, parece o Brasil, todo mundo pensava, o Brasil, né, acabou o capital político do Brasil, não tem mais, né, acabou a imagem do Brasil. O Lula chega lá e ele, na verdade, tem uma atuação de Brasil como um país grande. O Brasil é um país mega diverso. O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos 4 anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós estivéssemos sofrendo um bloqueio. E nós viemos aqui, nessa COP, primeiro para dizer para você
pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil seja feita na Amazônia. Ele chega lá, olha, cadê o dinheiro que os países ricos falaram que ia aportar para os países em desenvolvimento recuperar nas suas florestas? Então, também de recuperar esse protagonismo que o Brasil tem nessas negociações. Inclusive, sobre o que foi discutido de política externa na disputa eleitoral, o Lula retomou, sem pedir licença, várias pautas que foram objeto de crítica durante todo esse período. Só em relação à América do Sul, retomou já relações com a Venezuela, discutindo o sistema de moedas locais com a Argentina, até falando em estudos para uma moeda de circulação sul-americana, retomada de financiamento de infraestrutura regional, relançamento da Unasul, renegociação do acordo com a União Europeia, colocando em pauta a questão das compras governamentais, dizendo que não vai abrir mão disso. Te surpreende essa retomada? Tu vê alguma diferença marcada ou tu vê uma volta mesmo dessa agenda? Primeiro, não me surpreende que ele tenha voltado com essa pauta. Isso estava um pouco claro, assim, né? Na forma como ele veio falando de política externa antes de que ele assumisse, né, o próprio governo, nas próprias eleições. E, na verdade, né, na forma como muita gente vem falando de política externa, porque é aquilo, né? O governo Bolsonaro, ele foi tão destrutivo que ele conseguiu unir opositores, né, do outro lado, né? Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha mesas que estavam lá participando, o Celso Amorim e o Aloysio Nunes junto, falando de política externa, como se tivesse muitas convergências. Então, essa volta do Brasil, assim, para o tabuleiro regional, não só para o tabuleiro regional, mas para o tabuleiro global, eu acho que essa é uma coisa, né, que todo mundo pautava. A gente vai começar a ver as diferenças, assim, mais adiante, quando voltam os problemas estruturais, né? Você para de apagar o fogo, o problema, né, que tinha, e vai aparecer questões, obviamente. Mas essa volta, eu acho que era aquilo que era o esperado. Com relação à diferença, né, deste governo Lula com outro governo Lula, acho que também é muito cedo para a gente conseguir entender quais serão essas diferenças. Mas, em termos gerais, né, existe, né, como você falou, essa semelhança muito grande, né? Essa visão do Brasil como um país grande, como um país que é uma potência média, que não tem que se apequenar, que tem o que contribuir para a região e que tem com o que contribuir para o mundo. De todas as ausências do Brasil, o abandono da América Latina e do Caribe talvez seja a que nos ocasionou maiores prejuízos. Nossa ideologia na região será a ideologia da integração. Senhoras e senhores, ao movimento de retorno à nossa região deve corresponder a retomada da política externa verdadeiramente universalista. A África, região da qual o Brasil esteve ausente nos últimos anos, voltará a ser uma prioridade. De extrema importância será desenhar e executar uma estratégia ambiciosa para a Ásia-Pacífico, a região mais dinâmica do mundo, e em particular para a China, Índia e Japão, além do conjunto da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. As relações com países europeus serão retomadas em novas bases. Nos interessa um acordo Mercosul-União Europeia, equilibrado e com ganhos reais para a economia brasileira, e evitando que o meio ambiente, tema muito caro ao Brasil, seja utilizado como pretexto para protecionismo. Com os Estados Unidos, queremos relações em pé de igualdade, baseadas em valores e interesses comuns, e isentas de alinhamentos automáticos. Vamos utilizar de maneira criativa o G20, que o Brasil presidirá em 2024. O BRICS, cuja condução nos caberá em 2025. Não é mais essa coisa do Brasil é um país pequeno, vamos ficar na nossa, né? Então, que isso é da política externa do período do PT, é da política externa do Celso Amorim, que é lá o assessor, né, internacional do Lula. Retomar essa estratégia de equilíbrio da política externa. Então, vamos conversar com todo mundo e vamos usar as relações com o grupo de países como barganha para negociar com outro grupo, né? Como vamos tentar equilibrar as coisas. Acho que isso era esperado e o Lula provavelmente vai fazer isso. A questão é que, e aí a gente vai ver aparecer as diferenças aí no futuro, é que o ambiente internacional hoje é diferente daquele ambiente de 2003. Hoje a gente vive um cenário de desglobalização, um cenário de guerra Rússia-Ucrânia, acirramento
das disputas comerciais, tecnológicas, geopolíticas entre China e entre Estados Unidos. Então é mais difícil navegar nesse mundo. Eu acho que o desafio do Brasil vai ser, como eu falei, continuar conseguindo se dar bem com todo mundo, né? Sentar lá com a Rússia e com a China no BRICS e, ao mesmo tempo, não fechar nenhuma porta com os Estados Unidos ou com os países do mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Eu acho que fazer esse equilíbrio hoje vai ser mais difícil do que antes. O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto o chanceler alemão Olaf Scholz. Em uma entrevista à imprensa, ao lado do chanceler, Lula disse que o Brasil não enviará munições à Ucrânia para ajudar na guerra contra a invasão russa. O Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução que exige a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. A medida, que tem apenas efeitos diplomáticos, contou com o amplo apoio dos países integrantes das Nações Unidas, inclusive do Brasil. E a Alemanha decidiu embargar a exportação de veículos de guerra fabricados no Brasil. A decisão seria uma retaliação após o governo brasileiro negar a venda de munição que seria enviada para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Mas, por outro lado, diplomaticamente, né, o Brasil, como a gente falou, tem uma diplomacia profissional que teve aí abalada nos últimos anos, mas que é uma diplomacia profissional e que tem um histórico, né, tem uma tradição de ser um país mediador, um país que se coloca muito bem, né, entre diferentes grupos. Então, a gente tem... sou um pouco otimista para pensar que a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Voltando para as relações Brasil-China, agora nesse período Lula, talvez um dos pontos do discurso do presidente Lula que demonstra uma vontade de mudança seja essa mudança da relação com a China, principalmente a relação de exportar produtos que são primários, né, e de alterar isso de alguma forma. Tu vê possibilidade disso acontecer? Existem outros países que conseguiram transformar essa relação com a China, que parece um problema generalizado. A China não é por acaso que é a fábrica do mundo, ela tem uma competitividade enorme, é muito difícil conseguir alterar essa questão estrutural, que nem tu está falando bem, né? Por outro lado, pelo lado dos investimentos, talvez de reativar ou de usar de forma mais efetiva o Banco dos BRICS, em conjunto com o BNDES, para ativar obras de infraestrutura no Brasil. Bom, como você mesmo falou, isso é uma coisa muito difícil de ser alterada. Esse não é um problema que o Brasil tem com a China, né? É um problema que 2/3 dos países do mundo provavelmente tem com a China. A gente ainda, né, dentro desse grupo enorme de países que tem esse comércio, que a gente pode chamar de um comércio norte-sul, né? Você vende produtos básicos e compra produtos manufaturados. O Brasil ainda é um país que tem um saldo, né, comercial superavitário, o que ainda é uma vantagem. Muitos países que têm esse tipo de comércio com a China não conseguem ter o saldo que o Brasil tem. Então, o Brasil ainda está privilegiado nesse sentido. Mas esse realmente é um problema, né? E é um problema que decorre de questões que não podem ser resolvidas a curto prazo, né? Não são questões conjunturais. Então, primeiro, isso decorre do próprio caminho de desenvolvimento dos países nas últimas décadas. Então, todo o processo de liberalização que o Brasil fez de forma muitas vezes unilateral, né, da desconstrução do próprio cenário industrial aqui do Brasil, da falta de políticas de ciência, tecnologia, inovação, de políticas de reindustrialização, tudo isso, né, levou a gente a ocupar um papel dentro da estrutura produtiva internacional, que é esse papel do país que provê bens básicos e matérias-primas. Por outro lado, a China fez o caminho inverso. A China foi um país que fez políticas de desenvolvimento, né, ali a partir do fim da década de 70, e foram políticas que conseguiram alçar a China, como você falou, a gente grossamente chama de a fábrica do mundo. Então, assim, Brasil e China ocupam papéis distintos dentro da estrutura produtiva internacional, e isso se reflete no comércio bilateral. Como que se altera isso? Alterar isso é uma política de médio e longo prazo, uma política de reindustrialização, que é aquilo que o Lula
inclusive se propõe a fazer, mas que obviamente não vai dar resultados daqui 1 ano, 2 anos, né? O resultado é médio e longo prazo. Uma política de reindustrialização que tem que ser acompanhada de uma política de ciência, tecnologia, inovação, utilização das compras governamentais, enfim, toda uma série de políticas que precisam ser feitas de modo que o Brasil possa conseguir se colocar de forma diferente dentro dessa estrutura produtiva internacional. E é a partir daí que a gente vai conseguir alterar os nossos padrões comerciais, seja com a China, seja com qualquer outro país do mundo. Então, a curto prazo, pensar a diversificação das exportações para a China é muito difícil, né? A gente consegue, às vezes, consegue colocar um ou outro produto industrial específico, mas mudar esse padrão é uma coisa que é a médio e longo prazo. Agora, óbvio que, falando isso, fala assim, então não pode fazer nada? Não, tem um monte de coisa que dá para fazer. Tem que começar essa política de desenvolvimento nacional. E, por outro lado, a gente tem que aproveitar melhor os investimentos chineses, né, que você mesmo colocou aí na sua questão. O Brasil tem que aproveitar melhor esses investimentos, tem que tentar direcionar esses investimentos para setores específicos que a gente precisa, como, por exemplo, o setor de infraestrutura, a gente precisa, mas também para setores industriais, tentar criar políticas de cooperação tecnológica com a China, né, precisa ter projetos para fazer isso. Eu acho que esse é o grande problema, a gente precisa ter projetos para fazer isso, esses projetos precisam ser pensados dentro do governo, precisam ser pensados dentro do BNDES, né? Como você falou, acho que o papel do BNDES vai ser essencial, o BNDES ajudar a pensar essa reindustrialização, e o BNDES ele é um elemento importante porque ele é um dos parceiros do NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, né? Então, os projetos que a gente apresenta ali para o NBD, o BNDES consegue captar recursos, na verdade, para vários projetos, né? Precisa ter os projetos. E também o Brasil tem um fundo de capacidade um fundo para investir na capacidade produtiva com a China, que foi pensado lá em 2015 e até hoje não saiu, mas que é um fundo de mais de 20 bilhões, né, que precisa ser operacionalizado agora e precisa também a gente trabalhar em projetos que possam captar esses recursos. Então, acho que a gente pode tentar aproveitar melhor esses investimentos para ajudar, né, dentro dessa estratégia de reindustrialização e de desenvolvimento do Brasil. Isso realmente pode ser feito, mas assim, a gente não vai daqui a 4 anos, né, ter mudado o padrão comercial, né? Isso não dá tempo. Para a gente encaminhar para o final, divulgar os produtos da OPEB, tem o site, né, as tuas redes sociais também, como que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho. E eu quero toda a entrevista também perguntar um pouco sobre como que os internacionalistas se informam sobre política internacional, porque às vezes parece que falta um pouco de fonte de informação, mas quem procura acha, tem muita coisa de qualidade por aí também. Como que tu costuma se informar no teu dia a dia e também os teus contatos, os contatos do OPEB? Bom, o OPEB vocês encontram lá no site, opeb.org. Lá a gente tem textos originais publicados pelos grupos do OPEB. Lá vocês encontram o link para as nossas publicações de livros, né? Todos os livros que o OPEB publicou, eles são disponíveis gratuitamente em PDF. Vocês podem acessar. Inclusive, esse ano a gente vai sair, né, o livro do balanço dos 4 anos do governo Bolsonaro. Quando sair, eu te aviso. Então, temos lá o site opeb.org e no próprio site vocês encontram os links para as redes sociais do OPEB. Então, tem o OPEB UFABC no Twitter, o OPEB UFABC no Instagram. Eu também estou no Twitter e no Instagram, é Ana Tereza Marra. Eu uso muito pouco esses espaços, na verdade, pessoalmente, mas de vez em quando tem alguma coisa lá. E como os internacionalistas se informam? O primeiro passo, obviamente, é o da universidade. É toda a carga de teoria e de reflexão, né, abstrata que a gente tem sobre o mundo e que a Faculdade de Relações Internacionais ajuda a prover. Né? Então, isso faz parte de como a gente vai ler as notícias e vai interpretar.
né? E aí as notícias em si, eu acho que nos jornais mesmo, que todo mundo, né, lê essas notícias. A gente tem hoje podcasts que são sobre relações internacionais, como por exemplo o Xadrez Verbal, você deve conhecer. No meu caso, que acompanha a China, a gente tem, por exemplo, a Xumian, Observa a China, que sempre tem coisas ali importantes de China que a gente lê. Hoje, né, muita coisa acontece ao vivo, então você está... a Marina Silva está encontrando ali com a ministra alemã, está assistindo isso ao vivo, né? Então, assim, muita coisa de fontes que a gente tem, né, na academia, você vai tendo as relações, né, criando a sua rede de contatos, mas o diferencial, assim, é a forma como a gente interpreta isso, na verdade, né? Como você vai montando o quebra-cabeça com esse caos de informações que são colocadas pra gente. E aí, para isso, é a universidade, é a formação teórica, é a formação reflexiva analítica que o curso provê. Muito legal. E é essa a nossa intenção também, de fazer divulgação científica da área, para aos poucos a gente ir ajudando o pessoal a montar esse quebra-cabeça e ter uma visão mais crítica também da política externa brasileira. Muito obrigado, um prazer conversar contigo e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Chegamos ao fim da primeira edição de Mundo Emergente, em que recebemos Ana Tereza Marra, professora da Universidade Federal do ABC e coordenadora adjunta do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB. Você ouviu cortes de Ministério das Relações Exteriores, FUNAG, NTN 24, AFP, Band TV, CNN Brasil, O Globo e SBT. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Essa produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.